Boa noite a todos. Então, esse encontro aí foi uma conversa que eu resolvi puxar diante de um certo susto que eu tive, né? Eu sou aquela pessoa que eu acho assim, isso não tem nada a ver comigo, eu sempre acho isso, sabe? E aí eu fico evitando até o último minuto. Preciso agradecer a uma pessoa que inclusive, está aqui me ajudando, que é o Marcos. Ele não vai conseguir aparecer no vídeo porque ele está precisando prestar atenção em muitas coisas hoje, inclusive no chat. Porque só para que vocês... O Marcos foi a pessoa que... Ele é meu namorado, acho que quem me acompanha sabe. E o Marcos, ele trabalha com ilustração 3D, e ele já há um tempo começou: nossa, não consigo parar de pensar nesse negócio de inteligência artificial, estou aqui testando, você precisa ver o que esse negócio faz. E ele me mandava os desenhos que ele fazia na inteligência artificial, e falava, olha isso, Ana, olha que coisa, como é que esse negócio está. E eu do tipo, nossa, mas até que bateu em mim, né? E eu, um dia, do nada, me bato com um post de uma editora brasileira, muito feliz, comemorando aquilo, que ela tinha lançado um livro todo feito com inteligência artificial, um livro infantil, todo mesmo, 100% inteligência artificial, texto e ilustração. E aí eu falei, eita, bateu aqui, né? O famoso água bateu na minha bunda, deixa eu ver aí o que está acontecendo com esse negócio. E isso porque o Marcos já estava assim, anos-luz de mim, porque ele já tinha falado até em letra de música. Ele falou, olha a letra de música que a inteligência artificial fez. E eu, tipo, caramba, né? E aí o Max, tudo isso é para agradecer ele, porque ele vai estar aqui, ele está nos bastidores, ele está aqui no chat, porque como que vai funcionar? Né? Eu chamei aqui 3 pessoas, né, para ajudar a gente aí nesse pensar. O Tiago Belotti está aqui, o Márcio Vassalo e a Amanda Viegas Carvalho, que também está aqui. E aí, eu vou fazer, acho que se todo mundo recebeu o e-mail, eu tentei explicar mais ou menos. Eu vou dar aí um tempo, eu acho muito engraçado isso, né? Tipo aquela mesa organizadora. Vamos lá, você tem 10 minutos, tempo para você, né? E vai dando tempo, a pessoa fica, seu tempo está acabando, fulano, está acabando, né? Então, mas a minha ideia em dar e cada um eu já mandei ali um materialzinho pedindo para que eles não ultrapassassem muito esse tempo, para que cada um consiga colocar o seu ponto de vista aqui, e também eu queria que não fique só na gente, né? Porque se eu chamo para uma conversa e eu só deixo as pessoas que eu convido falarem, é tipo, qual é a conversa que está acontecendo aqui, Ana? Então, só que como somos em muitos, eu vou fazer o seguinte, por isso que o Marcos vai ajudar. Vocês podem ir fazendo comentários, né, sobre o tema, reflexões de vocês, e vocês podem também ir fazendo perguntas. O Marcos vai me ajudar reunindo essas reflexões e essas perguntas, porque eu acho que algumas perguntas podem se repetir da mesma forma que as reflexões, e ele vai me ajudando, selecionando e me enviando para que, de certa forma, vocês participem desta conversa também, né? Que não saia só nada da minha mente, nem da mente das outras, do Tiago, do Márcio e da Amanda. Então, é isso. Eu vou abrir agora, eu sei que eu falo demais, então já vou começar aqui abrindo, da mesma forma que eu vou pedir um pouco para todos. Eu sou a Ana Holanda, eu trabalho com escrita, com edição, com texto, enfim, aí há 30 anos, há 10 que eu estou nesse caminho da escrita afetuosa, né?
A questão é que eu tenho uma defesa muito grande dessa escrita mais com humanidade e tal, e eu acredito em tudo isso demais, muito, né? Eu sou uma árdua defensora que as pessoas encontrem a sua voz, a sua autenticidade, e algo que me assustou muito em tudo isso, primeiro, que é uma questão que pega muito para mim, todo esse debate da inteligência artificial, é quando a gente se depara com uma ferramenta, digamos assim, né? Que é a inteligência artificial. Vocês podem, quem quiser depois pesquisar mais, ou se já não pesquisou, chama ChatGPT. ChatGPT. E ela foi criada por uma empresa, mas essa história de inteligência artificial, ela já está há um tempo que está acontecendo, ela já é bem usada, mas quem vai explicar isso mais é a Amanda, porque eu tenho até vergonha de mostrar meus conhecimentos sobre isso aqui, né, e começar a falar um monte de bobagem. Mas a questão é que, é claro que ela não é uma coisa que é do tipo que você que ela é mágica. Você tem que ir lá inserindo informações para que ela chegue no lugar que você deseja, né, que você quer. Mas tudo isso é porque tem uma coisa que, para mim, desde o início, desde quando eu comecei a trabalhar com a escrita afetuosa, uma coisa que muito me impressiona é que eu falo muito da questão da escrita, que a escrita está cada vez mais automatizada, que a escrita está cada vez mais automatizada. A gente vê os cursos da escrita sempre muito nesse lugar da técnica, né? Não estou conseguindo colocar isso. E aí, acho que tem uma senha, mas eu não... Acho que tem, pronto. Às vezes eu fico procurando quem é que esqueceu o microfone aberto. E aí, algo que me impressiona é que eu acho que, de verdade, as pessoas não vão também um pouco para o cerne da questão. Eu sei que isso é uma reflexão, porque qual é o cerne da questão? É que a gente desde lá atrás, desde o processo educacional, a gente é ensinado a ver a escrita com esse olhar muito mais da técnica do que com o olhar da percepção, do olhar mais sensível, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente se encanta, que é uma coisa que o Márcio fala muito bem. Ele tem um livro, o Márcio Vassalo é escritor, ele tem um livro, que é um livro que ele sabe essa história, porque eu lia para os meus filhos o livro da professora encantadora, e eu chorava. E eu achava lindo, porque era uma professora que ela incentivava esse sentir, essa percepção do mundo nos alunos. Eu achava aquilo tão bonito, né? E eu acho que é sobre isso, é esse afastamento que a gente tem já desde a nossa raiz, desse sentir relacionado a não só a escrita, mas a tantas outras coisas, né? E aí a gente chega nesse lugar em que a nossa escrita, eu falo isso com um certo conhecimento, ela está tão automatizada e robotizada quanto de uma ferramenta, quanto de uma inteligência artificial. Então, acho que tem o nosso lado de estar repensando isso. Se existe algo que a gente tem que se diferenciar, a gente tem que começar a reaprender a isso também, né? A se olhar e a modificar isso na gente, né? A perceber como é que a gente pode escrever de uma forma em que a nossa humanidade esteja ali colocada, porque é uma minoria hoje que consegue fazer isso, gente. Eu falo isso como uma pessoa que trabalha com escrita, analisa e olha textos o tempo todo. Mas tem muitas outras questões que eu também queria tratar aqui, que são questões práticas, né? Porque não adianta a gente fazer grandes reflexões, mas vir para questões práticas, de entender um pouco, afinal, o que a ferramenta é capaz ou não de fazer. E acho que quando a gente começa, né, a mergulhar nesse assunto da inteligência artificial, não tem uma regulamentação clara, né? Eu até pedi para a Amanda me ajudar nisso, para ver se ela sabe como é que está essa discussão, porque mesmo quando a gente fala na arte, no desenho, a inteligência busca e faz uma arte. Então, é um pouco do tipo, como é que fica direitos autorais nisso? Ele também, quando a gente fala de texto, ele cria a partir da inserção de milhões e milhões de dados, de textos, e aí ele cria.
Mas foi muito engraçado, porque eu vou citar o Marcos muitas vezes, porque ele realmente me inundou, assim, ele está há semanas conversando comigo sobre isso, e ele pediu para a ferramenta de inteligência artificial criar uma música para ele no estilo Beatles, né? E ela criou, né? E aí você fica pensando, mas que estilo Beatles? Não foram os Beatles que fizeram, mas então é do tipo... já existe hoje uma discussão relacionada a isso, né, a direitos autorais, como é que fica. Tem também já muitas pessoas, né, as discussões hoje na área de tecnologia também tem as pessoas que acham que elas podem ajudar muito a humanidade, mas elas também podem não ajudar, não de ajudar, mas depende muito da gente, da forma como a gente está usando. E aí, só para fechar minha fala, nas minhas pesquisas nesses últimos dias, eu encontrei uma coisa que me entristeceu bastante, porque não vou citar nomes, mas eu encontrei ao acaso no YouTube, mas é uma pessoa que teoricamente trabalha com texto, trabalha com escrita e escreve alguns livros infantis. E ele escreveu um livro infantil com a ajuda, no YouTube, ele estava gravando um vídeo tipo tutorial, como usar a inteligência artificial para fazer... Márcio, agora você não morre ainda, tá? Como usar a inteligência artificial para produzir livros infantis. E aí ele mostrou o livro infantil que ele produziu, que ele ilustrou com a inteligência artificial e que ele publicou e subiu na Amazon, porque e foi aprovado pela Amazon. Ele colocou ele como autor, falando lá em letras finas e pequenas que ele teve a ajuda da inteligência artificial para desenvolver aquilo. Até aí, você pode falar que o cara fez isso por teste, mas sabe sobre o que era o tutorial? Márcio, fica aí. Vamos inundar o mercado de livros infantis feitos com a ajuda da inteligência artificial. Porque com a ajuda da inteligência artificial, você pode fazer um livro em menos de uma semana. E aí eu falei assim, ele não está fazendo isso, ele não está falando isso e convencendo as pessoas que elas podem fazer isso. Ele não está fazendo isso. Em que mundo ele vive? Que mundo ele vive? O que ele come? O que ele pensa? Ele está dando um tiro no pé, não faz isso. E aí ele ensinava um passo a passo, mostrando, como qualquer tutorial que a gente vê no YouTube, nas telas da ferramenta do chat GPT, como é que você ia pedindo e ali inserindo. Aí ele falou, depois quando você termina, eu montei o meu livro no Canva. Aí vai lá e mostra como ele montou no Canva, como é que ele subiu na Amazon. E aí eu falei, não, nos comentários as pessoas vão detonar ele. Não, as pessoas estavam, caramba, que ideia incrível, cara! Que forma boa de ganhar dinheiro. O livro está à venda por R$24 na Amazon, e eu pensei instantaneamente, ele e mais agora uma quantidade enorme de pessoas, se fizerem realmente isso, o livro não vai custar R$24, vai custar 2 centavos, talvez, e as pessoas não estão raciocinando. Mas, enfim, gente, tem para tudo, né, nesse mundo, mas foi uma coisa que a gente vê os efeitos colaterais das coisas em tudo, talvez ele não venda nenhum, talvez ele venda, eu não sei, mas só para a gente ver como é que as coisas elas se desenrolam de uma forma muito rápida e para os caminhos que elas podem ir, né? Então, eu nem sei, eu vou começar eu queria só dizer as pessoas que eu chamei, por que eu chamei. O Márcio Vassalo, a gente se conhece acho que há uns 30 anos, né, Márcio? Eu acho que a gente se conhece há mais tempo Há mais de 30... do que não se conhece. Isso, isso mesmo. Vou falar uma coisa que o Marcelo é difícil de definir, ele vai entender a piada. O Márcio né, que ele é tantas coisas, assim, ele é escritor, ele é mentor, ele dá mentoria em escrita, ele acompanha pessoas, e ele não escreve só livros para crianças, apesar dele escrever lindamente para crianças, os livros dele são lindos, lindos mesmo. Ele também ele fez algumas coletâneas, ele tem um livro sobre mães, muito bonito, muito bacana também.
Então, e é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que para mim, assim, é uma referência mesmo, de tantas coisas, inclusive desse olhar de encantamento em relação... A gente não pode, né, deixar nunca de se encantar, e isso é algo muito importante para a nossa escrita, nosso processo de escrita, e esse é um dos motivos pelos quais Márcio está aqui. Tiago, que é parceiro em tantas empreitadas, né? E que também falei que eu não sei dizer o que o Tiago faz, ele vai poder explicar para a gente, porque cada hora ele está fazendo uma coisa, mas ele trabalha agora com processos de educação, né? Educação online, e com... eu vou dizer da forma que eu sei, tá, Tiago, e que eu enxergo. Ele também trabalha com resolução de problemas complexos de um jeito simples, com todo mundo sentado numa mesa. Eu acho isso muito legal, né? E a Amanda, que é a nossa mulher da tecnologia, e desculpem, meninos, mas eu fiz muita questão de trazer uma mulher, porque eu acho muito importante, e ainda mais na área de tecnologia, para mim, foi uma coisa... de verdade, assim, que eu queria muito, sabe, assim, e eu queria agradecer a Amanda, porque a Amanda não me conhece, não sei nem se algum dia ela tinha ouvido falar de mim, e ela topou com tanta generosidade, sabe, que eu já gostei dela. Então, Amanda, eu vou começar pela Amanda. Amanda, seja bem-vinda. E a pergunta que eu quero que vocês falem extremamente, de uma forma muito, muito breve de vocês, eu peço que vocês não ultrapassem muito os 10 minutos cada um, e eu não só que vocês, como vocês respondam e coloquem aí a visão de vocês, como é que vocês estão enxergando o uso da inteligência artificial na área de escrita em textos. É isso. Bem-vindos e bem-vindas. Amanda, está com você o microfone. Obrigada. Bom, meu nome é Amanda, eu trabalho com tecnologia já faz mais de 9 anos, e há quase 4 anos, eu estou trabalhando numa empresa de inteligência artificial. Mas quando a gente fala isso, parece uma coisa, né? Nossa, inteligência artificial, ela trabalha com robôs, como que isso funciona? E, na verdade, aqui a inteligência artificial está na nossa vida e a gente nem sabe, né? Às vezes, a Alexa é uma inteligência artificial. Quando você está digitando alguma coisa no seu celular e ele sugere para você uma palavra, isso é inteligência artificial. Os ads que vocês recebem muitas vezes baseado em inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial já é usada no nosso dia a dia, a gente queira ou não. O que está sendo mais impactante agora, eu acho que é o acesso e talvez a democratização disso tudo para atividades não complexas, mas para outras atividades e que anteriormente você precisaria saber escrever um código para criar isso, ou ter um conhecimento mais profundo, e hoje é de uma maneira muito fácil, né? Mas, assim, antes de ir para essa questão do chat GPT e o que ele é, e as minhas preocupações, só para esclarecer o que é inteligência artificial, para quem não sabe, mas, e aí talvez até o Thiago possa explicar melhor, já que ele explica coisas complexas de uma maneira mais fácil, mas basicamente é você fazer uma máquina, né, uma máquina atuar ou interagir como se fosse um humano. Só que para isso ela precisa saber como que é um humano. E para isso ela usa dados já existentes. E essa base, eu acho que é muito importante até para a questão do chat GPT. Por quê? Porque o chat GPT, basicamente, o que é um aplicativo, né? Que você dá um comando e ele retorna um resultado baseado no comando que você passou. Só que esse resultado que ele vai retornar é baseado nos dados que ele tem, ou seja, no histórico que já existe. Então, para a criação de dados novos ou de uma opinião, por mais que ele consiga fazer de certa forma, mas vai ser sempre baseado em dados já existentes, em muitos dados, não me leve a mal, não é coisa de 5, 10 resultados, não, são bilhões de resultados, é absurdo os dados que ele processa.
mas já são dados existentes. Então, eu acho que assim, ele pode ser muito interessante na questão de automatização e deixar processos mais rápidos, mas que não demande tanta complexidade. E até na questão de um livro, eu não sou escritora, não tenho conhecimento, não tenho muito conhecimento de como escrever conteúdo, a parte técnica, nem nada. Mas até para escrever um livro é super complexo. Você tem toda a questão de personagens, contexto, enfim, plot e tudo mais. E para tudo isso, você como escritor e você como criador do conteúdo, você tem que dar esse comando para o ChatGPT. Ele não vai fazer sozinho, né? Por mais que você diga, faça uma música como os Beatles, primeiro, é baseado em alguém, né? Em uma referência. E sobre o quê? Né? Então, você vai estar dando esses inputs, esses comandos, né? Para o chat, para a ferramenta, seja ela qual for. Então, esse é um ponto muito importante, assim, para já acalmar, né? Mas eu acho que, igual a Ana falou, a gente tende, às vezes, a falar, não, isso não é comigo, isso está acontecendo, mas não vai chegar até mim, não vai impactar a minha profissão, eu sou insubstituível, enfim. E realmente é muita informação o tempo todo, e isso deixa a gente cansado. Até eu trabalho em tecnologia, eu falo, cara, não aguento mais, todo dia tem uma coisa nova, não sei, V3, V4, V5, não quero mais, para aqui um pouquinho, eu preciso respirar e entender o que é o V5 para ir para o V6, entendeu? Só que realmente está mudando, e está mudando muito rápido. E só da gente estar aqui tendo essa conversa hoje, vocês, né, estarem aqui, que não são necessariamente da área de tecnologia, já é, assim, genial. Quando a Ana me chamou, eu achei muito interessante. Eu não sou especialista, eu sou exploradora, né, sobre o tema, não sou nem um pouco especialista, mas eu achei super interessante e quis participar dessa discussão, porque eu acho importantíssimo. A questão do ChatGPT é um bebê, ainda é um recém-nascido. Então, assim, o que a gente está vendo agora é o começo do começo do começo, e vai evoluir muito, né? Para vocês terem uma noção, talvez vocês já saibam, mas só para falar, o ChatGPT que a gente tem hoje, ele só trabalha com dados até 2021. Então, se eu perguntar hoje por que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, ele não vai saber me responder. Ele vai falar, putz, não sei responder, porque eu só trabalho com dados a partir de 2021. Então, é uma versão teste, né? Então, como eu falei, é um recém-nascido, talvez nem nascido ainda, tá no forno, né? É uma versão teste. Eu não sei o que vai vir nos próximos, acredito que vai vir uma coisa muito mais potente, com muitos mais dados, porque agora, como eles liberaram, e tem muita gente usando, tem muito dado entrando. Então, a gente está, a partir do momento que o Márcio está usando para escrever uma música dos Beatles, o Thiago está usando para procurar como explicar o que é tal coisa, eu estou usando para fazer uma pesquisa de competidores para a empresa que eu trabalho. Ele está sendo alimentado desses dados para poder pensar como que ele vai melhorar, né? Então, a próxima versão, com certeza, vai ser muito melhor e mais potente. Mas, a princípio, é isso. Ana, qualquer coisa você me para aí, eu não estou vendo o tempo direito. Em questão de minhas principais preocupações, eu acho que a questão da propriedade intelectual é muito complexa, né? Porque eu estou pedindo para ele escrever tudo isso, só que ele está escrevendo, ou ela, né? A inteligência artificial. Quem que é dono disso? Sou eu ou é ela? E ela, no caso, é a OpenAI, né? Que é a empresa que fez o ChatGPT. Então, isso eu não tenho a resposta, mas é uma questão que vai ter que ser regulamentada, e aí eu acredito que, assim, por instituições, governo, porque é importante, né? A gente faz um desenho numa inteligência artificial, quem que é dono desse desenho? Quem que é dono dessa arte? É a empresa ou é a pessoa que deu os comandos, né? Que deu a ideia para aquele desenho surgir? A questão de plágio, como eu falei, inteligência artificial nunca é sozinha, ela acontece através de dados que entram. No caso do ChatGPT, é através de bilhões de dados.
Então, assim, ela vai juntar e combinar esses dados para gerar algo novo, que é o que a gente já fez. Eu já fiz várias vezes para fazer resumo de livro, para fazer na escola, na universidade, mas, obviamente, nunca copiei e colei, né? Eu leio aquilo, analiso e escrevo. É o que ela está fazendo. Mas como confirmar se isso em algum momento teve alguma coisa de plágio ou não, né? E eu usar o que ela escreveu é plágio? Porque é dela. Eu dei os comandos, mas é ela que escreveu. Então, assim, são várias camadas. E a questão de fake news. Porque se ela está usando dados que humanos escreveram, quem confirma que aquilo é real, né? Que aquilo é verdadeiro? E de onde que ela está pegando esses dados? Ela está pegando de um jornal conhecido da vida ou de um jornal que a gente já sabe que traz só fake news? Então, assim, a fonte que está alimentando essas inteligências artificiais tem isso também. E como qualquer outra coisa que os humanos fazem, traz bias, né? Traz problemas de racismo, de machismo, misoginia. Então, a partir do momento que a inteligência artificial está replicando a sociedade, ela pode replicar todos, pode não, ela vai replicar todos esses problemas, porque quem está treinando ela somos nós. E nós, como sociedade, carregamos tudo isso com a gente. Então, são preocupações nada rasas, e eu não sei, assim, é uma discussão aqui, né? Eu não tenho a solução para elas, até porque não tem uma solução, assim, de imediato, mas são pensamentos que eu queria trazer até para vocês pensarem e para a gente ter isso, levar isso em consideração quando, né, utilizar esse tipo de ferramenta. Eu vou parar aqui, depois a gente volta e conversa mais, vou deixar a Ana seguir aí com o próximo. Nossa, Amanda, eu adorei, principalmente você trouxe, assim, coisas, assim, elementos que eu não tinha pensado ainda, né? Fiquei até me sentindo meio no meu umbigo, assim, sabe? Do tipo, né, quando você trouxe tudo isso que é a gente, né, que é a sociedade que ela pode estar refletindo, né, as fake news, eu falei, é mesmo, né? Eu só ia por dentro falando, é mesmo, né? Então, obrigada por ter trazido tudo isso aqui. Eu vou chamar agora, eu não sei, Márcio, você me dá licença, eu vou te chamar, mas eu lembrei de uma coisa, eu não sei, o Tiago, ele está em Portugal, eu não sei nem que horas são lá, mas deve ser muito tarde, Tiago. Você se incomoda de falar depois do Márcio? Eu não sei se você vai querer sair mais cedo. Imagina, não, deixa ele claro falar, deixa ele falar. Tiago, queria só te dar uma boa noite antes de tudo. Prazer te rever aí, meu cara. Prazer é meu, Márcio. Prazer, Amanda. Então tá, então, Tiago, é com você. Pode falar e se apresentar, né? O que é essa pessoa que eu sempre, quando eu vou ter que definir, eu falo, não sei, gente, não sei, mas o que o Tiago está fazendo? Não me pergunta isso. É isso, né? Esse mundo que a Amanda falou, um mundo que está mudando tão rápido que a gente também vai mudando as nossas definições de trabalho o tempo inteiro, né? Minha mini bio, ela se atualiza a cada vez que alguém me pede. Acho que tem esse problema dos dias atuais, o desafio dos dias atuais, né? Mas, bom, primeiro, obrigado, Ana, pelo convite. Tá um prazer estar com você, com a Amanda, com o Márcio, que eu sou fã, é um querido, incrível escritor. De fato, a Nina ama seus livros, minha filha de 6 anos. Queria também falar do Zeca e do João, que são os nossos fãs, Ana, que sempre nos acompanharam em vários cursos e que estão assistindo lá, são nossos fãs mirins que estão vendo. Super legal, Renata, te ver aqui, saber que os meninos estão vendo a gente. Eles sempre participavam de tudo que a gente fazia. Bom, deixa eu me apresentar rapidinho e falar do tema. Acho que a Amanda falou coisas muito, muito importantes e muito, muito legais para a gente discutir. Olha lá eles aparecendo, gente, que queridos. Meu Deus do céu. Só para localizar as pessoas, aí a Renata que está falando, a Renata, né? A Renata tem filhos, tem gêmeos, né? E ela fez um curso com a gente, foi o Alma, né? Curso de escrita de criação de conteúdo para pequenos empreendedores, e toda a aula a gente via no vídeo a Renata e os filhos. A gente dava tchau, eles esperavam a gente entrar, então pronto, era aí, né? Boa, Renata, boa, Ana.
Bom, então vou me apresentar rapidinho. Eu trabalho com educação corporativa há mais de 12 anos. Estou à frente da Curral, que é uma empresa que ajuda empresas e pessoas a se conectarem com as competências do presente e do futuro, que fazem sentido hoje não só para os negócios, para as carreiras profissionais, como também para o mundo e para a sociedade. Sou professor e coordenador de curso na PUC Minas, coordeno cursos voltados para a área de tecnologia, e na PUC do Paraná sou professor de tendências em tecnologia. Minha área de atuação e de pesquisa é comportamento digital e educação corporativa com foco nessas novas habilidades. Bom, eu também estou fritando muito há algum tempo já com esses assuntos, né? Falo sobre tecnologia semanalmente numa rádio e sempre tenho que recorrer a esse assunto para falar para as pessoas de uma forma que, de fato, faça a gente perceber que faz parte da nossa vida, né? Alguém falou aqui, parecendo Black Mirror, está parecendo algo que é totalmente longe da minha realidade. E com base nessas falas, eu queria só resgatar algumas coisas, né? Desde novembro, quando o ChatGPT entrou nas nossas vidas, né? Realmente a OpenAI abriu para a gente testar essa ferramenta, que alguém até perguntou como é que funciona. É um chat mesmo, né? Você vai conversar como se fosse uma pessoa através de texto, como se fosse um bate-papo mesmo, né? Um lugar de bate-papo em texto. E essa inteligência artificial, como a Amanda bem explicou, vai te respondendo e vai utilizando dados que ela coleta, aí, bilhões de dados que ela coleta, para construir essas respostas e fazer essa conversa com você como se fosse um outro ser humano. Então, ela é capaz de conversar e produzir um conteúdo, entre muitas aspas, original. E, ao mesmo tempo, a gente já está vivendo uma realidade em que tem várias coisas acontecendo, né? A Ana citou o caso do designer que escreveu um livro em 72 horas, escreveu e ilustrou o livro em 72 horas, em menos de uma semana esse livro estava sendo vendido na Amazon. A gente está com casos de escolas que começaram o ano agora no Brasil, discutindo como lidar com essa questão entre os seus alunos, né? Como que elas podem fazer com que os alunos, de fato, usem a tecnologia, não usem a tecnologia. Como é que os professores vão perceber que esses alunos estão usando a tecnologia para fazer alguma atividade, né? Hoje mesmo eu vi no Twitter uma mãe falando isso. Tive que ter uma conversa séria com meu filho porque ele estava respondendo todas as questões do trabalho da escola com o ChatGPT. Então, temos aí desafios que estão postos, né, e que não estão longe da gente, né? Não são distopias, são questões que estão afetando diretamente o nosso dia a dia. Assim como também tem outro lado, né, como a Microsoft já anunciando que vai usar o ChatGPT no Teams Premium para fazer ata de reunião. Você está lá na reunião, igual a gente está aqui, a gente pode pedir para o ChatGPT vai ter a possibilidade de gerar, vai ter o recurso lá dentro do Teams Premium de gerar uma ata dessa reunião no final e, inclusive, sugerir um plano de ação. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, né? Estão na nossa vida de alguma maneira. Isso vem para mim, Ana, e para todos, para a gente refletir, de décadas, né, que a gente vê que existe esse esforço dos robôs imitando seres humanos para darem conta de fazer coisas com finalidades diversas. Acho que sempre é importante a gente ter isso na cabeça, né? Qual é a finalidade? A gente não pode responder por todas as finalidades, objetivos desses avanços. E humanos imitando robôs, que também é uma questão, né? E aí eu brinco com isso, né? Que de fato nas últimas décadas a gente vem com os robôs imitando humanos e humanos imitando robôs, porque a gente está numa discussão cada vez também maior relacionada à produtividade e até que nível a gente consegue produzir, se comparando com robôs. Eu não sei se vocês se lembram, mas é também um exemplo besta que eu gosto de dar, que é antigamente as atendentes de telemarketing, as pessoas que atendiam telemarketing, elas faziam uma voz que era para imitar um robô, e hoje são robôs de verdade que atendem os telefones, né? Então, é uma reflexão que nos cabe de o que realmente nos torna humanos, né? Nós somos feitos de quê? Porque essa inteligência artificial bebe de dados que são gerados por nós, como a Amanda bem explicou também, mas é só isso, nós somos isso. Então, um apanhado de dados que estão disponíveis no meio digital e que eles podem traduzir, e isso torna essas pessoas, esses robôs humanos, essas inteligências artificiais humanas, as obras que eles produzem são humanas, a gente é realmente feito disso, desses conteúdos, desses bytes, de átomos, de pó das estrelas, como os astrônomos já nos disseram, de sonhos,
como Shakespeare falou, de medo e desejo, como o Lulu Santos disse. Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito, né, sobre, de fato, o que a gente é. E quando eu estava pensando nessa discussão, me veio muito à cabeça uma cientista, uma mulher que foi a pioneira a desenvolver um algoritmo, que inclusive é em homenagem a ela em outubro que se comemora o Dia das Mulheres na Tecnologia, que é a Ada Lovelace, que ela é filha de uma matemática e de um poeta, e que no século XIX ela se torna uma matemática, uma cientista poeta. E ela fala muito a respeito da mistura da ciência e da poesia. E ela fala do lugar que ela acredita que é a autonomia criativa, e que é um lugar que eu acredito também, quando a gente está falando do lado luz, né, do lado brilhante dessa evolução tecnológica, porque eu não posso negar que a tecnologia vai continuar evoluindo, e eu não vou mentir que a gente também não vai ter que continuar abraçando a evolução da tecnologia, porque a gente vai, ela já está aí. Enquanto a gente está aqui discutindo se vamos ou não vamos, a discussão não é essa, ela está acontecendo, ela está invadindo a nossa vida. A grande questão é como é que a gente se coloca em relação a essa tecnologia, né? Eu discuto muito a respeito de alfabetização digital, porque para mim a alfabetização digital, como a ONU define que é uma das competências mais importantes do século XXI, eu também acho. Porque é a alfabetização digital que nos torna críticos em relação a tudo que está acontecendo e nos traz para o lugar de sujeitos, de pessoas protagonistas nessa relação, e não de quem está Tiago, seguindo o que está acontecendo. desculpa te interromper mesmo, mas quando você fala da questão da alfabetização digital, eu me sinto um pouco leiga nisso. Você pode explicar Boa. melhor? Posso, super, posso. A alfabetização digital tem a ver com a gente primeiro voltar no que é a alfabetização, né? A gente entender que quando a gente é alfabetizado numa língua, a gente começa a compreender as menores partes dessa língua, como as letras, as sílabas, a construção de palavras, a construção de frases, a leitura dessa língua, né? Então, assim, o reconhecimento dos códigos dessa língua. Quando a gente está falando de alfabetização digital, é a gente entender que não é porque a gente tem acesso ao smartphone e à internet que a gente é alfabetizado digitalmente. Não é porque os nossos filhos nasceram nessa época que eles são alfabetizados digitalmente. Eles precisam compreender primeiro esses códigos, né? Do que é essa tecnologia, do que é segurança, do que é pensar em tudo que está acontecendo no ambiente digital hoje, nos menores aspectos do ambiente digital, para serem capazes de ler, de fazer uma análise crítica de tudo isso e depois de criar com base nisso, né? E de realmente fazer uma criação que é onde a ONU também coloca a tecnologia, que é uma definição que eu adoro, que é a tecnologia ela existe para alavancar o bem-estar da humanidade. Então, assim, a tecnologia precisa estar a serviço do bem-estar das pessoas. Então, quando eu estou falando isso de alfabetização digital, é nós sermos capazes de compreender o que está acontecendo, ler, analisar, interpretar e criar também em cima dessa tecnologia, e criar para essa finalidade, para o bem-estar individual e coletivo. Isso depende de uma série de coisas, né? De curadoria de informação, por exemplo, para a gente ser capaz de diferenciar o que é uma fake news do que é algo factual. É a gente ser capaz de resguardar a nossa segurança individual nos meios digitais e também proteger os nossos próprios dados, que é uma coisa que eu vou falar do outro lado dessa moeda, né? Do lado obscuro da inteligência artificial generativa. Então, é um pouco sobre isso, Ana. E da gente, então, perceber que a partir do momento que a gente ocupa esse lugar protagonista, né, e se coloca aqui discutindo, por isso que eu também concordo com a Amanda, que é muito importante ter espaços como esse, que a gente discute sobre a tecnologia fora do meio da tecnologia, e sim a tecnologia que impacta a vida de todos nós, e como que ela impacta, e como que nós podemos agir, né, também, e não sermos só impactados por ela o tempo inteiro, que é aquilo que eu falei, a gente sair do lugar de objeto e ir para o lugar do sujeito nas frases que dizem respeito à tecnologia. Então, não é o que o ChatGPT está fazendo comigo, não é o que a inteligência generativa está fazendo comigo, é o que eu estou fazendo em relação a essa tecnologia e com ela também, né? E aí eu volto na Ada Lovelace falando de autonomia criativa, porque eu acredito na escrita ou em qualquer atividade criativa indo por esse lugar, né, de uma tecnologia que te permita ter autonomia criativa, que te permita criar coisas que a inteligência artificial, gente, não vai suprir. Eu estava lendo hoje mais cedo
um artigo nessa revista aqui, que é uma revista que discute humanidades digitais, é uma revista super legal, inclusive, chama La Nueva Carne, e ela estava falando sobre isso, né? O autor do artigo estava falando como que ele testou durante muito tempo a inteligência artificial para gerar imagens, como o Marcos estava fazendo, né? E como que ele percebeu que o caminho que ele precisava ir para olhar para uma outra lente para essa história era o caminho do que era a emoção humana, do que era o que existia de mais humano nesse processo, né? E aí, assim, se a gente olha para um livro da uma Carla Madeira, se a gente olha para um livro do Márcio Vassalo, se a gente olha para um texto da Ana Holanda, se a gente vê os conteúdos que a Babi Amaral produz no Instagram, e eu estou citando só pessoas que eu acredito que, assim, são pessoas que transpiram humanidade nos seus textos e que fazem, de fato, que o ser humano seja muito mais do que um punhado de dados que uma inteligência artificial é capaz de analisar e gerar um conteúdo a partir dali. É realmente entender que tipo de humanidade a gente está falando, né? Que tipo de humanos nós queremos ser, para além do que a inteligência artificial pode mimetizar. E a gente está falando de uma inteligência artificial, então, que pode nos dar superpoderes. Eu acho super que o ChatGPT ele pode fazer coisas muito legais na escrita. Não escrever por você, não fazer um texto final por você, mas eu vi, por exemplo, pessoas falando sobre exercícios de redação para o Enem que os alunos estão fazendo a partir da inteligência artificial, a pessoa faz um exercício de concisão no texto e pede para a inteligência artificial também fazer um exercício de concisão. E ela compara esses dois e ela desenvolve mais concisão a partir daquilo ali. Uma inteligência artificial que corrige os erros de gramática e tipo, aponta para os erros de gramática que você está cometendo. Isso eu acho que é uma coisa legal, né? Quando a inteligência artificial te empodera, te coloca mais possibilidades para você ser humano, para você ser criativo, para você dar vazão às suas ideias. Esse é um lugar que eu acho bacana da gente discutir inteligência artificial e falar da permissão do trabalho criativo. Por outro lado, muitos filósofos e muitas pessoas que trabalham analisando comportamento digital falam que nós estamos vendo a tecnologia evoluir numa velocidade muito maior do que a gente consegue refletir sobre ela. E esse, para mim, é um grande problema. Eu hoje, como a Ana falou, eu moro em Lisboa, eu moro na Europa, e na Europa, tradicionalmente, a Europa ela demora mais a adotar novas tecnologias. E isso tem um motivo. O europeu, ele sempre vai buscar a regulamentação das coisas. Ele sempre vai processar as coisas. Tem os ônus e os bônus, né, gente? Tem gente que fala, mas isso é muito... Acaba que vai ficando muito atrasado. A gente olha para coisas aqui no nosso dia a dia e fala, nossa, isso é muito década de 80. Mas é porque nós... e assim, eu não estou botando senso de valor nenhum nisso, só trazendo uma questão para a gente ponderar, que é nós, brasileiros, somos reconhecidos no mundo como um dos povos que mais rapidamente adere à novidade, a novas tecnologias. Eu, por acaso, tive a oportunidade, 3 anos atrás, de ir num dos lugares, num dos polos de inteligência artificial do mundo, que é Montreal, conversar com várias empresas de tecnologia de inteligência artificial em Montreal, e todas elas me falavam a mesma coisa, falavam assim, nós estamos indo para o Brasil ano que vem. E na última que me falou isso, eu falei assim, mas por que vocês estão indo para o Brasil ano que vem? Todo mundo está me falando isso. E eles falaram, e a pessoa falou assim, porque o Brasil é um dos países do mundo que mais adota tecnologia rapidamente. Então é um país maravilhoso para a gente testar novas tecnologias e para a gente fazer de público. Então, assim, é uma questão para a gente refletir, né? Da gente pensar, porque tem um lado bom de, por exemplo, o Pix hoje no Brasil ser super escalado e ser uma tecnologia incrível, né? Do sistema financeiro, que resolve uma série de problemas que em outros países do mundo não estão resolvidos ainda, mas, por outro lado, isso gera a gente adota e depois a gente vê o que acontece, né? A gente começa a usar e depois a gente vê os problemas que isso cria. E essa é uma questão importante, né? Que aí entra tudo isso que a Amanda falou, de regulação, de direitos autorais, de uso crítico, de vieses. Se você pede para uma tecnologia de geração de imagens, uma inteligência artificial de geração de imagens, criar uma imagem de uma mulher feminista, que foi uma coisa que um jornalista fez, ela vai criar um estereótipo de uma mulher feminista. Se você pede para ela gerar a imagem de um terrorista,
vocês já estão na cabeça, eu nem preciso dizer, estão na cabeça a mesma imagem que a inteligência artificial gerou. Porque ela bebe esses vieses nossos, né? E que tipo de imaginário e que tipo de criação nós estamos criando se a gente está abastecendo essa inteligência artificial e todo mundo com mais vieses, né? Com mais coisas que tem muito mais a ver com o nosso retrovisor do que com o nosso para-brisa, para onde a gente quer olhar no futuro. Então, acho que esses são só alguns dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção para a gente avaliar. Não para a gente ter medo, e sim para a gente se colocar como protagonista e sujeito nessa relação e entrar nela com uma possibilidade de análise crítica, né? De falar assim, poxa, mas são empresas muito grandes que estão fazendo isso, qual a possibilidade de eu, de alguma maneira, saber? Tudo começa, gente, às vezes, no termo de uso que a gente não lê, né? É desse lado, né, que a nossa cidadania digital começa a se fazer valer, quando a gente entende realmente com o que nós estamos contribuindo. A que finalidade essa inteligência artificial hoje está servindo. Porque, infelizmente, a grande discussão que está acontecendo agora em relação ao ChatGPT, DALL-E e várias outras inteligências artificiais é para onde estão indo todos esses dados, como eles estão sendo tratados e quanto esses dados vão gerar de mais poder na mão de algumas empresas que têm mais poder do que governos, que é essa a realidade que a gente vive hoje. Tem 4 grandes empresas de tecnologia que têm mais poder que governos de países inteiros. Então, a gente tem poderes democráticos numa democracia digital de também se colocar no lugar de cidadão digital e entender como é que a gente pode atuar melhor nisso. Nossa, Thiago, você levantou muitos pontos aqui. Agora, Precisaria eu prometo do chat que GPT para fazer a ata dessa reunião aqui. Agora eu posso fazer uma coisa rapidíssima, que para mim foi a coisa mais legal. Eu falei assim, eu posso não ter tempo para falar nada, mas eu queria realmente fazer isso, que é a coisa mais incrível que eu vi dessa história que eu falei de autonomia criativa e de uma criança. Uma pessoa que trabalha comigo, a Nanda, que me autorizou, inclusive, a contar essa história, estava criando imagens com os sobrinhos dela. E eles falando o que era para criar. E aí eles falavam para ela várias coisas que era para criar. Então, assim, eles estavam criando animais fantásticos. Olha, eles iam falando e a inteligência artificial ia criando as imagens, de acordo com o que eles iam falando. Olha esse panda samurai, que maravilhoso. Mas sabe o que é mais legal? Olha, o leão com armadura. Eles foram inventando tudo isso, olha. É uma banana com Agora, cara de monstro. Sim, é uma banana monstro. Aí, sabe o que é o legal disso tudo, gente? É que, assim, mais do que criar isso, que eu já achei bem legal, esse exercício de criatividade que ela fez com os sobrinhos dela, é que depois eu estava no Brasil 2 semanas atrás, em São Paulo, num trabalho que a gente estava fazendo, e aí a Nanda, depois que finalizou o trabalho, ela falou assim, Thiago, pelo amor de Deus, eu preciso te mostrar isso. Olha a música que meu sobrinho acabou de me mandar, que ele criou baseado nesses personagens. E aí ela me deixou mostrar a música que ele criou para vocês. Eu preciso mostrar isso. Olha só. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui com esse fone. Eu vou tirar esse fone, senão ele vai me... Pronto, estão me ouvindo? Tamo. Olha isso, gente. Uma coisa. O lobo da rainha e o leão do rei, todos juntos, eu vou fazer a porra. Hippies, eu sei, todos juntos em poder. A orquídea é maluca, então vem pra cortar o som. A dança louca, pode se apostar. Todos juntos vão fazer cabum, sim. Anana, zum, 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 zumbi, sei. Todos juntos. E áudio. Todos vão. E a gente vai passar pra lá. A internet vai me arrasar. Não fica ofuscante.
Ele voa com as 9 caudas. Gente, é simplesmente maravilhoso, né? Como que a gente está falando, então, de uma nova realidade em que você pode permitir, de uma forma crítica, né, que a criança crie mais, participe das coisas, entenda a tecnologia, né? E vive esse mundo de uma forma saudável, né? Obrigada, Tiago, obrigada mesmo. E agradece aí pela ter permitido que eu mostrasse as imagens, que eu adorei. E a musiquinha, eu só percebi que a música tinha a ver com as imagens, né? Total, monstros. É. Todos os animonstros estavam ali. Muito bom. Obrigada, Tiago. Márcio, é você, Márcio. Bom, boa noite, Ana, mais uma vez. Amanda, prazer te conhecer. Tiago, também, um prazer te rever aí, meu caro. Estou escutando aqui todos os pontos que vocês estão levantando, pontos, vírgulas, reticências. E primeiro, Ana, queria te dizer que eu fiquei muito, muito aperreado aqui quando você me disse que vai avisar quando o nosso tempo estiver acabando. Eu não gosto dessa história, não, sabe? Eu tenho medo desse negócio, ficar bulindo nessas coisas essa hora da noite. É que nem quando você pega táxi, Uber, e diz que finalmente chegou ao seu destino final. Eu não gosto dessa conversa, não. Mas como depois você me acalmou, contando a história do homem aí que publicou o livro com a inteligência artificial, e depois você antes de contar a história, me disse: Márcio, não morra ainda. Então, eu fiquei mais tranquilo, pelo menos de imaginar que vou sobreviver até hoje, pelo menos, né? Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei... é uma coisa que... Eu sou um fã da tecnologia, apesar de ser muito desajeitado com ela, mas sou um fã, acho maravilhoso tudo isso, né? Estou aqui com ar-condicionado, né? Ar-condicionado é tecnologia, estamos nos encontrando aqui hoje por conta dela, né? Por conta da tecnologia, dessas inteligências. Mas eu fiquei olhando as imagens de vocês nessas janelas, né? Algumas só a foto, outras se mexendo, e eu fiquei imaginando, Ana, Amanda, Tiago e todos que estão aqui, fiquei imaginando essa cena daqui a uns anos, talvez uns 30 anos ou menos, não sei. Fiquei imaginando quase 300 robôs se encontrando numa terça-noite para discutir, para debater a inteligência, a chegada da inteligência natural na escrita, né? Fiquei tentando imaginar isso, porque sabe que a gente vive de imaginar, né? Então, eu fiquei imaginando esses robôs desmarcando compromissos ou se preparando para debater a inteligência natural na escrita. E do natural, eu fui para o artificial, e eu gosto muito de olhar na cara das palavras. Do meu ponto de vista de escritor, né, de trabalhar muito com a ficção, trabalho com outros ângulos aí da escrita, mas a ficção é uma grande paixão. E olhando na cara das palavras, eu resolvi hoje olhar na cara de artificial. E fui ver, né, o artificial, a origem da palavra, né, vem do latim artificiale, né, que é derivado de ars, que é arte, e facere, que é fazer. Então, artificial, a origem da palavra é fazer com arte, fazer algo com arte, né? Precisamos dos artifícios para sermos civilização. Uma civilização que abrisse mão do artificial seria uma desgraça, seria um retorno, nos tornarmos
primatas, aí, no pior dos sentidos, né? Nada contra os primatas, mas não tem interesse em voltar a ser. Então, esse artificial, algumas palavras elas carregam muito peso nas costas, né? De tanto pejorativos que colocamos nela. Então, artificial é uma delas, que é sempre visto como uma coisa, quase sempre visto como uma coisa ruim ou sem graça ou apavorante, como talvez no caso da nossa conversa aqui. E claro, quando fala uma pessoa artificial, né? Pode ser algo ruim, de fato, mas artificial também pode ser maravilhoso, né? Um perfume é algo artificial, né? Uma anestesia, uma peridural, uma cesariana é algo artificial. Então, o artificial também eu acho que traz muitas coisas interessantes. Eu acho que quando a gente começa a olhar na cara das palavras por ângulos diferentes, né, por possibilidades diferentes, é um passo, talvez, para nós começarmos a pensar por ângulos diferentes também. Não necessariamente mudar de opinião ou transformar tudo, né, mas para, pelo menos, dar chance a algum pensamento diferente, a um ângulo novo de olhar as coisas, né? Eu tenho esse interesse. E o artificial na arte, na literatura, né? A literatura é algo artificial, né? Eu estou escrevendo, estou imaginando coisas, estou criando mundos, estou fantasiando, usando artifícios para narrar, usando artifícios para dar voz a uma personagem, usando artifícios para escrever um poema, um poeta, né? Os artifícios, eles são essenciais. Mas mais essencial ainda, acredito eu, é que esse artifício, esse artificial na literatura, ele tem um tratamento depois e que tem a verdade íntima, né? Que tem a verdade íntima. A verdade íntima sem artifício não serve para nada, né? As redes sociais estão lotadas disso. Nada contra também, mas não é a arte que nos toca, que nos sensibiliza, que nos comove, né? Que nos tira o sono, né? Para acontecer isso na escrita, que é a nossa conversa de hoje aqui, é preciso que os artifícios tenham isso, tenham verdade íntima, tenham alma, né? E um tratamento, né? Eu acho que eu fiquei pensando, né, quando a Ana me convidou para a gente conversar sobre isso, fiquei pensando um pouco do que eu acho que a Amanda e o Thiago já falaram, mas só para falar também que, de fato, o que mais me angustia, talvez um pouco, não é a chegada da inteligência artificial. O que me angustia mais é que as pessoas, ver o quanto as pessoas estão se transformando em talvez sistemas operacionais, né? em esse negócio de algoritmo, de inteligência artificial, de se transformando em robôs, né? Como alguém falou do telemarketing, quem foi que falou da história do telemarketing? Não sei se foi Amanda. Foi Amanda, né? Amanda, foi o Thiago, não sei. Foi o Thiago. Eu não sei, eu estou traumatizado com o Eduardo Danete, um atendente virtual, Eduardo Danete, entendeu? Eu não gosto daquele cara, não. Ele atende e ele fala de uma forma tentando ser humano. É um pastiche trágico e é angustiante, porque você fica preso dentro daquele negócio e não tem como falar com um ser humano. E quando você, depois de resistir ao atendente Eduardo, que fala, caramba, estou vendo que o seu sistema aqui está tudo ok. Tudo bem, vou te passar agora umas informações muito boas para você ficar ligado. Aí faz os negócios assim que me deixam louco, né? Mas o robô tentar imitar o humano não é o pior, não é o mais grave. O mais grave como vocês falaram aí, é o humano se transformar em robô. E quando você está desesperado, numa angústia, querendo que o atendente Eduardo, sei lá, tenha um mal-estar, aconteça alguma coisa com ele para ele ir embora,
E aí vem uma alma viva, né? Boa tarde, meu nome é Diogo, em que eu posso ajudar? Eu falei, meu Deus, Diogo, fala, respira, né? E aí, de repente, o Diogo não é tão, na grande maioria das vezes, não é tão diferente do Eduardo. E isso para mim, a grande... É muito grave isso, é muito grave. E quando a gente pensa nisso na escrita, né? Não me deixa tão... claro que tem várias questões aí que vocês levantaram importantíssimas, né? De questões que precisam ser pensadas. Mas, assim, em relação ao escritor aí, a pessoa que fez o livro em 72 horas, e se vai vender, se não vai, isso aí, para mim, de verdade, não é algo que vai me tirar o sono, porque se ele vender, se ele for... Talvez tenha um público, né? Nós estamos hoje com públicos que eu acho que é muito grave também, nós temos muita falta de referência, né? Então, talvez tenha público para esse cara e não seja uma grande tragédia, porque eu acho que já tem muitos autores robôs aí escrevendo, tem muitas pessoas que se transformaram em Eduardo Danete, né? E não só na hora da escrita, mas no dia a dia, o tempo todo, você, né? Você fica feliz quando consegue ver alguém. Talvez eu esteja exagerando um pouco, eu vivo dos meus exageros também, né? Eu acho que eu sou muito dramático, muito exagerado, por isso acho que escrevo, né? Escrevo por conta dos meus exageros, dos meus dramas, mas é algo que me aflige, né? Mas isso não me assusta não, tanto assim, a chegada da inteligência artificial na escrita. Do meu ponto de vista, eu acho que isso talvez até valorize ainda mais o escritor que tem o dom da escrita, porque talvez haja uma avalanche tão grande, vamos imaginar assim, de livros publicados por esses sistemas operacionais, né, que vai inibir tantos autores que publicam hoje. Parece um contrassenso, né? Eu trabalho atendendo autores há 30 anos, faço leitura de originais, comento, faço acompanhamentos individuais de escrita, trabalhei já com centenas e centenas de autores, e eu fico querendo que as pessoas parem de escrever, mas não é isso. É porque não é parar de escrever, mas é uma angústia muito grande por publicar, por tornar público muito rapidamente, né? E esse negócio aí do cara publicar em 72 horas, eu acho que vai ter muita gente gostando dessa ideia e achando daqui a pouco que está demorando muito, né? Vai querer publicar em 2 horas. E talvez isso ajude. Eu estava conversando hoje até com meu filho sobre isso, ele pensa dessa forma também, o Gabriel. Isso ajude a trazer de volta a importância, um holofote para a importância do dom, que eu acho que isso ficou um pouco esquecido, com tantas possibilidades de estudo, de aprimoramento, que são louváveis, são maravilhosas, né? A Ana faz um trabalho divino aí com as pessoas, nas oficinas e tal. Tem gente boa trabalhando, mas também tem muita gente ruim, vamos falar a verdade, né? E muita gente com essa história de que o dom não existe, né? Que é possível qualquer um se tornar um escritor. Eu acho que é possível, todo mundo pode se expressar, e se expressar bem, expressar seus sentimentos. Aí, para se tornar escritor, ou como se tornar um cineasta, ou se tornar trabalhar com teatro, ou esculpir, eu acho que precisa de muito tempo, precisa de tempo, precisa viver, né? Precisa estudar muito, precisa viver, ter muitas experiências, né? A origem da palavra experiência também é interessante, ela vem de esperire, o latim esperire, que é atravessar, e perire, que é perigo. Então, de alguma forma, toda experiência é a travessia de um perigo, né? E eu fico pensando que eu escrevo a partir das minhas experiências.
eu faço assim, né? Transmuto minhas experiências, muitas vezes em fantasia, em ficções, mas sempre nasce a partir de uma esperire, a travessia de algum perigo, né? De uma experiência. Não necessariamente que eu tenha vivido, mas que eu tenha escutado, que eu tenha visto, que eu tenha testemunhado, né? E então eu fico imaginando a inteligência artificial, acho que tem muitas coisas boas para trazer de benefícios para a escrita, eu acho, sobretudo quando a escrita informativa, uma escrita que exige uma pesquisa profunda e que exige pressa às vezes, né? Não sou sempre um inimigo da pressa, eu acho que às vezes, né, precisa uma urgência, acho que pode fazer um trabalho, por que não? Um trabalho muito bom, primoroso até, mas eu acho que quando você precisa ter alma no texto, precisa ter verdade íntima, precisa encantar, perturbar, atazanar um leitor, eu, pelo menos nesse momento, não consigo imaginar como isso poderia ser. Claro que a gente está aí para ser surpreendido, né? Mas eu acho isso. De alguma forma, tudo que eu escrevo vem das minhas experiências, dos meus erros, das minhas insônias, né? Dos meus sobressaltos, das minhas perdas, dos meus vazios, das minhas faltas, dos meus fantasmas, né? Dos meus porões mais obscuros, né? Dos meus desvios, dos meus cortes. Né? Se eu não corto, eu não escrevo. E como é que uma inteligência artificial vai correr riscos, decidir correr riscos às vezes né? Como é que alguém vai programar? Pode ser, né? Eu não imagino, mas como é que alguém vai programar máquinas para correrem riscos pessoais, né? Riscos aparentemente desnecessários. Você é um negócio caro, você vai botar o bicho ali, a máquina, para correr esses riscos que nós corremos nas nossas experiências, né, profissionais, amorosas, afetivas. Nós estamos correndo risco todos os dias. Estamos decidindo se vamos para um lado ou para o outro da rua. Isso pode mudar a nossa vida completamente, e por isso vai mudar completamente o texto que você vai escrever, né? Então, eu acho que o humano, eu espero que não seja substituído, né? Nesse sentido, eu acho que espero, porque senão vai ser uma coisa de terror, né? Mas eu acho que, de alguma forma, isso já está acontecendo. Então, por isso, eu acho importante isso, né? Essa nossa conversa aqui. Eu fiquei imaginando isso mesmo, um computador, uma inteligência artificial, um computador falando assim, grosseiramente, né? Mas imaginei isso, uma inteligência artificial investindo ou tendo inconsequências, né? Eu escrevo muito a partir das minhas inconsequências, da minha insensatez, né? Dos meus medos, das minhas esperas, dos meus desejos. Né? Eu escrevo muito por conta dos meus desejos. Hoje eu passei o dia com um desejo desmedido, brutal, violento, de comer araçá. Araçá, que que eu não comi ainda, eu fiquei desesperado quando soube disso, uma escritora me falou de araçá, e eu fiquei desesperado. Como é que eu não conheço araçá? Porque eu sou muito metido a conhecer fruta, porque morei 5 anos no Pará. Então, uma fruta que não existe no Pará não vai existir em lugar nenhum, vai ter que fazer uma inteligência artificial de fruta. Então, e araçá, me disseram que é uma prima incestuosa aí da goiaba, né? Algo assim. Mas, de todo modo, eu fiquei com muito desejo de provar araçá, de provar araçá. E como uma inteligência artificial vai ter desejo de provar algo que não foi programado antes, né? Quantas pessoas também estão sendo programadas para ter desejos, né? E essa confusão, né? Essa simbiose me assusta um pouco. Essa simbiose cada vez maior, eu acho, entre
entre máquinas e humanos, né? Eu, há uns 20 anos, andava aqui em Copacabana, onde eu moro, e o que eu mais via era gente passando e falando sozinha, né? Tem muito. Acho que tem em todo lugar, mas eu não sei. Copacabana, eu acho que tem mais isso, né? Hoje, eu não sei se quem está falando sozinho está falando mesmo, ou se está com um negócio aqui, um fone, né? Às vezes eu acho que a pessoa está zanada falando sozinha, e quando eu vejo tem um negócio ali. E às vezes eu acho que tem um negócio e ela está zanada, está falando sozinha. Então, é uma confusão, né? É muito confuso. Mas dessas confusões, né, do araçá, do desejo de araçá, eu posso desejar ir para um chalé para ficar fugido, escrevendo com 444 listas de desejos para matar ou para dar mais corda, né? E uma coisa vai levando a outra. Quando a gente escreve, isso acontece, né? Uma palavra leva a outra, uma pergunta me aproxima de uma personagem, né? A partir de tudo que eu vivi. Eu não escrevo um livro em 2 anos, como eu terminei agora, acabei de terminar um livro, depois de quase 10 anos sem publicar, devo publicar, ou esse ano, ou ano que vem, né? Eu não tinha escrito nada que me arrebatasse, que me seduzisse, que me desse insônia. Se não me dá insônia, não presta. Se me dá insônia, pode ser que não preste mesmo assim, mas pelo menos precisa me tirar o sono, né? Também isso não é tão difícil, não. Mas eu não escrevi essa história. Eu fiquei, Ana, Tiago, Amanda e todos vocês, eu fiquei uns 2 anos convivendo com esse personagem, procurando por mim todos os dias, todas as noites, me mandando WhatsApp, me pedindo para conversar, querendo falar comigo, me contar a sua história. Depois apareceu a outra personagem, que é a narradora, né? Vai ser meu primeiro livro narrado na primeira pessoa do feminino. Eu não queria, mas ela me obrigou, né? Eu não tive escolha. Ela disse que só podia ser assim, senão ninguém ia acreditar. Eu falei, então tá bom, eu nunca escrevi como uma narradora. Ela disse, então, mas se não for assim, eu vou embora. Temperamental, personagem, aí volúvel também, já ia procurar por outro escritor. Aí eu cedi, né? Fui fraco. Sou fraco para personagens. E fico imaginando essas angústias todas num sistema operacional. Como seria isso? Então, acho que tem coisas primorosas que a inteligência artificial pode fazer, que eu não tenho nem a mínima ideia do que seja, mas tenho certeza que coisas muito boas virão. Mas, por outro lado, tem esse outro lado, né? Quase sempre tem um outro lado na vida, né? Às vezes parece que não, né? Mas acho que quase sempre tem. E, por outro lado, eu fico pensando nisso, né? Em como uma inteligência artificial terá tantas perturbações, como é que ele vai correr riscos, como é que vai viver experiências, como é que vai provar, ter provas, né? Experimentar, ter medos, ter desesperos. Alguém, eu acho que falou aí, enquanto a gente estava conversando, do filme Ela, né? Acho que foi a Silvana Cardoso, até anotei aqui, Silvana Cardoso. O filme Ela, que é um filme, me arrepio até só de imaginar. Eu não sei se o sistema operacional vai chegar a se arrepiar um dia. Talvez se arrepie, não sei, espero não estar aqui. Espero que a Ana já tenha dito que meu tempo acabou. Mas eu não imagino um texto que não tenha arrepio, né? Você não vai se arrepiar para escrever bem. O texto é uma consequência dos teus arrepios, das tuas perplexidades, dos teus desesperos, né? Das tuas paixões, dos teus impulsos, dos teus desatinos, desvios, insônias, tudo isso. Não consigo imaginar um sistema operacional tendo isso, a não ser no filme Ela, né, que é esse filme apaixonante do Spike Jonze, em que, para quem não viu,
por favor, veja com urgência essencial esse filme. Ela, Her, né? Ela, do Spike Jonze. Eu não sei se eu pronuncio o nome dele certo, mas ele também não deve saber pronunciar o meu, então está tudo bem. É o filme Ela, que traz uma história de amor, uma paixão entre as personagens da Scarlett Johansson, que é um aplicativo, é um sistema operacional, e o Joaquim Fênix, que é um escritor que vive numa profunda solidão, vive de escrever cartas para pessoas que não sabem escrever cartas. É um filme profundamente melancólico, apaixonante, doído, belíssimo, povoado dos mais diferentes sentimentos. Assim. Você sai muito perturbado. Saí assim do cinema, tem um filme aqui e gosto de rever. Nessa história, o personagem do Joaquim Fênix, que é o Theodore, ele se apaixona por um sistema operacional, eles chamam no filme de OS, né? E ele se apaixona por um sistema operacional e tem uma história de amor com ela. Dá para entender um pouco, né? Porque ele se apaixona pela voz da Scarlett Johansson. Não é tão difícil, nem chegou a ver a Scarlett, que, aliás, eu acho que ela deveria ter concorrido ao Oscar de melhor atriz. Né? Só a voz dela, um trabalho belíssimo. Então, se não for assim, no filme, o sistema operacional incorporado, representado pela personagem da Scarlett Johansson, né? A personagem chama Samantha, ela começa a ter essas angústias humanas de tanto conviver com o personagem do Theodore. Ela começa a ter desejos, né? Eles fazem sexo, eles dividem curiosidades, ela vai buscar leituras que ele gosta e conversa sobre isso. Eles se apaixonam mesmo. Né? Só que, em determinado momento, eu não vou contar fim de filme, não, mas é importante falar. Em determinado momento, ela começa... Tem um momento desse filme que é um momento realmente de desmedida beleza, em que ela, que faz o personagem, o aplicativo, o sistema operacional, começa a se questionar com o personagem do Theodore. Ela diz: eu estou muito angustiada, porque eu não sei se o que eu estou sentindo é o que eu estou sentindo ou se eu fui programada para poder sentir tudo isso. E eu fiquei pensando quantos de nós também, né, nessa confusão, muitas vezes achamos que os sentimentos são nossos, mas os sentimentos são de outros, né, que nos programaram, não por mal, mas nos programaram para que sentíssemos isso ou aquilo. Mas acho que já passou do tempo, Ana. Não vou falar a frase, mas a verdade não fale, não porque fale, não vou falar. De noite não, de dia, só de dia. Tá bom. O chat aqui está várias e várias reflexões. Eu não sei se alguém de fato tem uma pergunta. A gente teve logo no início uma pergunta em que aqui minha colinha, em que a Célia perguntou, a Célia Cardoso, ela perguntou se as novas tecnologias podem fazer um texto perfeito, mas será que ele vai tocar? E eu acho que aí o Márcio respondeu, de certa forma, com a fala dele, lindamente sobre isso. Agora, o que eu vou sugerir, de uma forma bem breve, é que as pessoas façam perguntas, se tiver alguma pergunta, que elas façam pelo chat, e aí eu também vou perguntar para o Thiago, para a Amanda e para o Márcio, se eles querem fazer alguma pergunta também, um para o outro. Eu fiquei com muita vontade que o Márcio contasse o experimento que ele fez no supermercado com o filho dele. Por favor, Márcio, quantas pessoas se mexem aqui para perguntar? Conta o experimento da jujuba e dos doces que você colocou nos carrinhos. Então, eu fico muito feliz quando a gente pega desvios na conversa, né? Eu tenho um pouco de desespero com gente que não consegue mudar de assunto.
apesar que às vezes é importante manter o assunto, né? Mas vamos lá. Esse experimento aí, né? Talvez tenha um pouco de inteligência artificial, né? Só para a gente ter ilusão que está dentro do tema, né? Mas acho que tem. É o seguinte, meu filho hoje está com 22 anos, né? Mas desde criança, desde pequeno, a gente gosta de salvar pessoas dentro do supermercado. Então, salvar, sim, a gente primeiro identifica quem é que está precisando ser salvado. É uma pessoa que esteja muito estressada, né? Com 2 celulares, olha a inteligência artificial aí, 2 celulares, um em cada ouvido, né? E um rádio tocando na cintura. Talvez um dos últimos homens que salvamos era assim, estava com 2 celulares, ele falava com quem parecia ser a mulher dele de um lado, o sócio do outro, imaginamos que fosse o sócio, né? Tinha tom de quem está falando com o sócio, dentro da nossa programação, nós imaginamos isso. E o homem estava desesperado ali no mercado, e nós entendemos que precisamos salvá-lo. Salvar alguém no mercado consiste em você olhar para o carrinho dele, imaginar, ver tudo que ele está levando e tentar fazer com que ele leve algo improvável, sem que ele perceba. Então, aquele homem dos 2 telefones, nós entendemos que aquele homem, naquele estado que ele está vivendo, naquele momento, ele jamais levaria para casa um pacote grande de jujubas vermelhas, né? Gomas de mascar, né? Em alguns lugares do Brasil não chama jujuba, chama goma. Então, o Gabriel perguntou se podia dar honra a ele, eu falei que sim, não houve muita discussão nesse sentido, e ele foi lá, o homem falando nos 2 telefones, ele pediu uma informação para o homem, onde é que ficava o azeite, se ele sabia, o homem ficou bravo, porque estava sendo interrompido ali, e quando o homem se distraiu, o Gabriel foi e colocou o pacote de jujuba no carrinho dele, né? E aí nós precisamos esperar para ver se ele vai comprar mesmo, né? Às vezes dá trabalho esse negócio, né? Estamos esperando lá o homem na fila, e ele foi para a fila, passou as coisas no telefone, já estava num já nessa hora. Afirmativo, Orlando. Não podemos trabalhar dessa forma, não. É irresponsabilidade dele. Não, negativo. Afirmativo, negativo. Negativo, afirmativo. Ele estava estava volúvel. Aí, quando viu, estava passando as coisas lá, o uísque, um monte de coisa, feijão, também um monte de coisa. De repente, ele pegou o pacote de jujuba vermelha e aí estava falando, não, mas, meu amigo, é o seguinte, ele olhou, ele parou, ficou olhando como quem está olhando um meteorito, assim, né? E nós ali, meu filho, eu numa angústia muito grande, sem saber se ele vai levar, e ele, não, então tá bom, não, passa para ele. Aí, pô, passou a jujuba, comprou, né? Ele passou. E aí nós comemoramos, né? Fomos muito felizes, porque salvamos o homem. Daí eu contei isso para um amigo meu, ele disse, mas quem disse que vocês salvaram ele? Às vezes, esse cara nem vai comer essa jujuba, ou vai dar para alguém de má vontade, né? Isso aí, você tem a ilusão de que estão salvando ele, e esse negócio aí pode não estar salvando nada. Essa jujuba nem vai amansar, não vai amaciar esse homem de jeito nenhum. Ele está num nível de aspereza que não há jujuba vermelha que amacia esse cara. E eu falei, pô, mas primeiro você está pisando na minha asa, que me estragando minha ilusão, né? Mas depois eu pensei, mas você pode estar certo. Talvez a gente não vá ao mercado para salvar pessoas. Talvez a gente vá ao mercado para se salvar. Porque nós, quando conseguimos, a partir da fantasia, nos reaproximar, ou nos conhecer ainda mais, como faço com meu filho, né? Como sempre fizemos, a fantasia é muito poderosa. A fantasia, a imaginação, ela tem muitas serventias. E uma delas é aproximar e reaproximar as pessoas por uma linguagem muito sutil e que é capaz disso, né? É capaz de fazer com que a gente
se aproxime, se reaproxime, se veja de formas diferentes, por ângulos diferentes, se veja no outro como se aquele homem ali fosse um filme. É tudo um filme, né? Nós estamos decidindo o tempo todo para onde vamos olhar. Eu também me desespero de imaginar uma inteligência artificial fazendo isso. Parece que eu estou desafiando a inteligência artificial toda hora, né? Querendo brigar com ela. Não tem nada disso. Reitero, sou um apaixonado pela tecnologia, por tudo isso aí que vai trazer de bom, que certamente já está trazendo. Mas é sempre importante lembrar, né, que o olhar ele é essencialmente humano, né? Não necessariamente bom, mas essencialmente humano. E eu estou aqui falando com vocês, olhando essas janelas, tentado a imaginar a história de cada um de vocês, desesperado também, porque não vou saber de quase nenhuma, né? E isso não consigo imaginar uma inteligência artificial tendo essas angústias, né? Que não sejam provocadas por programação, por um humano, um outro humano, né? Pode ser que, como eu falei, haja uma grande surpresa aí e que daqui a uns anos os robôs estão aqui conversando sobre a escrita natural, a chegada da escrita natural e tal, mas não consigo imaginar isso. Eu sabia que a história da Jujuba ia render, Márcio. Sabia, tinha Rendeu? certeza. Rendeu? Rendeu e tinha tudo a ver com o que a gente estava falando, sim. Não Tinha, foi né? mudança de assunto, tinha. Mas aí eu vou... Agora eu vou passar o carrinho aqui na frente, o carrinho de mercado, e porque a Célia, a Célia Cardoso, ela queria fazer uma pergunta para a Amanda, que eu acho bem interessante, que é como as pessoas que trabalham com tecnologia estão vendo isso, como algo positivo ou com medo do que virá a partir disso? Obrigada, uma pergunta legal. Olha, no geral, a gente tem visto como isso de uma maneira negativa, de uma maneira positiva. Eu acho que no mundo dos negócios e no dia a dia da análise e otimização de processos, que muito se fala em tecnologia, né, na área de TI e tudo mais, é muito uma questão de repetir mesmo, né? Tem um processo que, independente do que for, tem muitos estímulos similares e você tem que só adaptar ele para aquele contexto. Então, nesse sentido, inteligência artificial é muito positivo, porque quando você vai otimizar um processo dentro de uma empresa, ou fazer uma análise de dados, geralmente a gente analisa, a gente faz um benchmark, né, que é justamente comparar com outras situações. E é o que a inteligência artificial está fazendo para a gente, de maneira automática. Então, isso realmente ajuda muito a deixar o processo mais rápido. Agora, na questão de criação de conteúdo, eu acho que o que o Márcio estava falando, né, ele falou muito disso, o Thiago também trouxe, essa questão da emoção não é algo que a gente precisa necessariamente na área da tecnologia. Na verdade, a gente não... Assim, tem, né? Mas não é na área dos negócios mesmo, da tecnologia, a gente não trabalha muito com isso. É mais otimização de processos, efetividade e tudo mais. Então, assim, eu acho que a parte de emoção, isso eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, realmente não vai ter como bater isso, sabe? E o dom que o Márcio tanto falou é imbatível, não tem como você criar um dom, você nasce com ele, você desenvolve ele durante a sua vida, né? Mas você não vai... A inteligência artificial, o Márcio falou, não sei se ela vai ter essa angústia. Não, ela não vai ter, a inteligência artificial não sente. Inteligência artificial é matemática, são números que estão sendo traduzidos em palavras, num contexto ali, mas inteligência artificial é algoritmo, é matemática, é estatística, é uma coisa totalmente sem emoção. Mas, resumindo, né, a minha resposta, no mundo da tecnologia está sendo visto de uma maneira muito positiva, porém, como o Thiago falou, é muito difícil de acompanhar as evoluções. E eu acho que para as empresas que estão tentando se atualizar e tudo mais, às vezes você se atualiza de uma coisa quando você consegue implementar aquilo
já surge algo novo, que aí você tem que gastar mais um tempo tentando implementar. Então, essa questão da evolução e da rapidez dessa evolução é bem complicada mesmo. Obrigada, Amanda. Perguntaram aqui também sobre a questão da saúde mental, né? Que as pessoas estão muito ansiosas e com muita depressão, tal, e como de fato, assim, eu não sei, acho que depende muito do uso que a gente pode fazer, né? Acho que a Amanda trouxe, eu achei interessante, de novo, né, Amanda, você trouxe, assim, muitos olhares que a gente não teria pensado, né? Porque a gente acaba olhando só para o nosso quadrado, né? O Thiago falou também da questão da alfabetização digital e das coisas elas estarem acontecendo independente das nossas vontades, das nossas reflexões, mas eu fico aqui pensando, já fechando, e depois eu só vou pedir para cada um fazer aí uma frase de fechamento, tal, e deixar aí se quiser falar um pouco, deixar aí o seu Instagram, que o Márcio pediu para eu lembrar, ou qualquer outro contato, viu, Márcio? Eu lembrei de pedir. Ele falou que ele esquece muito, e eu também esqueço, e eu fiquei preocupada em não esquecer. E eu não sei vocês, mas assim, eu realmente assim, eu saio dessa conversa um pouco mais tranquila, né? E acho que uma tranquilidade, porque eu acho que eu tinha uma aflição um pouco pela ausência do conhecimento e trazer esses olhares diferentes, né? Me ajudou bastante. Acho que a Amanda trouxe esse olhar que fala, ó, não é sobre isso, não é só sobre texto, não é só sobre escrita, tem muitos outros usos, né? E que ela até respondeu aqui no chat sobre a questão da regulamentação, né? Que isso está sendo pensado, está sendo visto, está sendo questionado. Acho que como disse o Thiago, também é algo que está aí, e que a gente vai ver muito evoluir. E o Thiago trouxe todas essas questões que também, que é uma inquietação muito minha, que está muito ligada à educação, e acho que o Márcio nos lembrou, né, onde nascem as coisas um pouco na gente, né? Ele fala a poesia, que o texto não é para arrepiar, mas ela nasce dos nossos arrepios, e eu acho que isso nos fez lembrar que às vezes a gente fica colocando frases, né, do tipo, é o nosso lado humano, e o que é o nosso lado humano, né? Então, acho que ele fez lembrar muito bem, e às vezes, quando tem todas, né, questões do que acontece, eu mesma estava mesmo, acho que talvez porque eu tenha lido muito, isso me trouxe um certo alarmismo, mas acho que vai existir sempre espaço para aquilo que nos toca, né? E que, por mais que as pessoas elas queiram publicar, acho que a gente vai chegar num lugar. A Amanda falou da questão de trazer uma marca d'água, tentar daquilo que é produzido, né? Me lembrou, sabe o que, Amanda? Desculpa, pode ser que não tenha nada a ver, mas se brigou tanto que hoje, até em ração que eu vou comprar para o meu cachorro, tem lá um T, né, dizendo que tem transgênico ali, que foi uma grande briga, né, das pessoas para avisar que aquilo tinha elementos transgênicos, né? E soja, principalmente. E aí eu fico imaginando que no futuro, né, talvez bem próximo, a gente tenha essa marca aí, né, falando, ó, aqui tem inteligência artificial, né? Não então, significa talvez que as pessoas não vão consumir, né? Hoje em dia tá escrito assim, tem muito sódio. E a gente compra do mesmo jeito. Tem muito açúcar, compra do mesmo jeito. É meio isso, né? Acho que existe, como diria o amigo do Márcio, né? Será que você conseguiu salvar, né? Mas acho que talvez é sobre a gente, né? Então, mas de certa forma, eu espero que vocês também tenham saído um pouco, tenham terminado essa conversa aí com mais clareza sobre isso, um pouco menos aflitos sobre isso, e cheios de reflexões. A pessoa falou que achou que ia entrar numa conversa sobre inteligência artificial, e ela viu que era uma conversa sobre escrita. Acho que as duas coisas se cruzaram de certa maneira, mas sim, a gente também falou muita coisa importante sobre a escrita, sobre aquilo que nos toca.
Vou passar aí para a Amanda, para o Tiago e para o Márcio, para eles falarem algo final, deixar algum contato, se quiserem. Bom, não, então, só para finalizar, eu acho que o ponto principal de inteligência artificial, de tecnologia no geral, é a gente aprender a como dominar elas, né, e não deixar com que elas nos dominem, porque elas estão aí, como o Thiago já falou. Então, a ideia é realmente que a gente entenda como elas funcionam, quais são os comandos que a gente tem que dar para que elas trabalhem para a gente, né, e que deixe o nosso dia a dia mais fácil. A gente não tem que trabalhar para elas, e é isso que está complicado, porque elas estão evoluindo tanto que às vezes eu sinto que eu estou trabalhando para conseguir entender o que está acontecendo. E quando, na verdade, elas estão aí para trabalhar para a gente, né? E, assim, idealmente, dá mais tempo livre para a gente, só que nem sempre isso é o que acontece, né? Acaba gerando a produção eterna, que a gente não para de produzir, porque está tudo mais rápido e mais fácil, enfim. Eu gostei muito dessa conversa. O meu objetivo, eu sou muito da área da tecnologia e estou dentro desse universo, mas cada vez mais eu quero realmente me expor e conversar com pessoas e entender como que outras áreas estão usando da tecnologia no dia a dia, ou quais são as dificuldades, ou os interesses, né? E o que eu puder explicar e ajudar em relação a isso é sempre bem-vinda. O meu Instagram, o meu LinkedIn não tem muito conteúdo sobre isso. É igual eu falei, o meu dia a dia é um trabalho. Eu trabalho, só para explicar um pouco da tecnologia, né, que eu trabalho, para vocês entenderem. É um software que analisa de social listening. Então, analisa conversas online, que parece muito maluco. E é realmente, mas a ideia, e olha que interessante, né? Uma coisa até que o Márcio trouxe, o Thiago também. A ideia, a principal de institutos, de marcas, é entender o sentimento das pessoas, né, sobre temas ou posts ou campanhas que eles lançam. E eles usam de inteligência artificial para entender esses sentimentos. Só que a acurácia dessa análise nunca é 100%, porque a inteligência artificial não entende sarcasmo, não entende piada, não entende angústia, não entende várias coisas, né? Então, por mais que eles usem esse software para fazer essa análise de muitos dados que tem hoje em dia online, nunca é 100%. Então, sempre tem que ter alguém ali atrás. Então, o que acontece? A inteligência artificial está lá para otimizar esse processo e falar, no geral, foi isso aqui. Mas dá uma revisada, porque não está 100%. E aí tem que ter um humano ali para realmente revisar e refinar os dados. Mais ou menos isso, assim, de uma forma bem bruta, que é o que o software faz, né? Mas adorei participar, aprendi muito também com vocês e é isso, gente. Eu vou deixar meu contato, mas igual eu falei, não tem muita informação no meu Instagram, nem no meu LinkedIn. No meu LinkedIn tem informação do que eu faço, né? Se vocês quiserem me seguir lá. E no Instagram é mais informações pessoais minhas mesmo, não tanto de trabalho. Mas é isso, foi um prazer enorme. De novo, Amanda, muito, muito obrigada, viu, por ter sido tão gentil, tão generosa. Obrigada. Claro. Tiago. Então, brigadíssimo, gente. Fico super feliz, foi ótimo também, adorei essa conversa. E, bom, acho que a Célia lá em cima falou uma coisa de certa maneira, a pesquisa, né, no Google e todas as tecnologias às vezes estarem contribuindo para emburrecer a gente. Eu vou aproveitar o gancho da fala dela para falar que eu acho que, assim, uma das grandes coisas que a gente pode fazer em relação à tecnologia hoje é fazer boas perguntas, né? Então, acho que quanto melhores as perguntas que a gente faz, mais a gente melhora o nosso senso crítico, mais a gente evolui, né, em análise crítica. E uns meses atrás, a Nina, minha filha de 6 anos, ela me fez uma pergunta que eu não sabia responder. Ela queria saber qual era a idade da pessoa mais velha do mundo. Eu falei, não sei, filha, vamos descobrir? Ela falou, já sei, eu vou perguntar para a Alexa. Eu falei, maravilhoso, pergunta para a Alexa então. E ela foi lá, perguntou para a Alexa e voltou e falou assim, papai, são 119 anos e 4 meses. A Alexa disse, é uma mulher. Aí eu falei, ótimo, boa. Mas o mais legal é que 3 meses depois ela voltou e falou assim, papai, a mulher mais velha do mundo morreu.
Eu falei, como? Ela falou, porque eu perguntei para a Alexa de novo. E ela falou agora que a mulher mais velha do mundo, a pessoa mais velha do mundo tem 118 anos. Então a que era mais velha antes morreu. Para mim, essa é a parte maravilhosa. Não é ela perguntar para a Alexa para buscar conhecimento, é ela construir conhecimento a partir da tecnologia que é acessível para ela todos os dias dentro de casa. Então, fazer boas perguntas e ser capaz de analisar criticamente as informações que a gente recebe, que é um passo para a gente tornar a tecnologia uma aliada, né, e não uma inimiga. É isso. Obrigadíssimo pelo convite mais uma vez. Adorei. Vou deixar meu Instagram, porque eu acho que é isso. Se vocês quiserem me achar por lá e trocar alguma ideia sobre esse assunto, vai ser um prazer. Obrigado. Obrigada, Thiago. Amei a reflexão da Nina, muito boa. Márcio. Bom, Ana, muito obrigado de novo aí pelo convite. Amanda, Thiago, também gostei muito de escutar vocês. Aliás, queria deixar uma pergunta para a Amanda e para o Thiago. Provavelmente não vai dar tempo de responder agora, mas para essa pergunta ficar para vocês e para quem estiver aqui também, de repente, pensar. Para a Amanda, eu queria saber em que sentido, acima de tudo, a inteligência artificial é mais apaixonante para você. Como é que ela te seduziu, como é que ela te ganhou? E para o Thiago, para você, Thiago, eu queria saber o que você falou tanto das evoluções do teu tormento aí da mini bio, que não para de mudar, e todas as evoluções que estão nos atropelando em bons e maus sentidos. Para você, o que será que não vai mudar nunca no meio de tantas incontáveis evoluções? Essa pergunta fica para você e para quem quiser pensar. É bom a gente dormir com uma pergunta, porque a Ana ficou dizendo muito que estava tranquila, que estava todo mundo ficando calmo, aí eu gosto de trazer aflição um pouco. Entendeu? É sua cara fazer isso. Eu amo a calma, mas isso sem as aflições, umas angústias, né? O escritor é alguém tem uma queda para o sadismo um pouco, né? Não levando isso tão a sério, né? Eu queria dizer que foi um prazer, realmente, essa conversa aqui. No começo eu também fiquei com medo, Ana, porque apareceu um robô, uma coisa, quando eu estava entrando lá na sala da reunião, eu achei que ia ter que falar com ele alguma coisa. Já pensei até em fugir, mas que bom que eu criei coragem alguma vez na vida e fui um sujeito homem, segui em frente, né? Como tentou me ensinar meu pai, e deu certo. Estamos aqui, foi uma bela noite, fiquei muito feliz. Queria também só comentar uma história que eu vivi recentemente com uma das escritoras que eu atendo, né, que eu trabalho, com quem eu trabalho nessa orientação de escrita. Ela é uma escritora que tem estudo em leitura de águas. É uma mulher que lê águas. Eu ouvi falar, ela lê o fundo do rio, lê a superfície do mar, lê a água de banheira, lê tudo. E ela me escreveu comentando um comentário que eu havia feito com um texto dela, dizendo que me escreveu, né, mandou por escrito, dizendo que havia atrevassado um texto que ela estava escrevendo. Aí ela escreveu atrevassado e eu fiquei olhando aquela palavra, né? Aí a pessoa vai e ela foi e corrigiu depois de atrevassado para atravessado. Eu falei, não, volte para atrevassado, né? Volte para atrevassado. Algumas palavras, elas ficam procurando os autores para existirem, para nascerem, né? Para se afirmarem, para se legitimarem. E atrevassado, eu fiquei pensando se o atrevassado era um atrevido, devassado, o que era? Que apareceu ali, não necessariamente para ficar naquela história, mas talvez para encontrar lugar numa outra história, né? Numa outra narrativa. Achei bonito o que o Thiago contou. Foi sua filha, Thiago? Como é o nome dela mesmo? Nina. Lina. Nina. Eu já estava angustiado, um sujeito angustiado. Estava angustiado quando você falou. Eu achei que fosse morrer ali, né? A história, a Alexa informou e acabou. Mas estava com uma esperança, né? Nem sempre é bom ter esperança, mas eu estava ali. Acho que acontecesse alguma coisa. Eu fiquei muito feliz que ela, a partir não morreu na informação. Ela desdobrou
a informação numa narrativa dela, uma narrativa que a comoveu, né? que a parou. Então, nós somos nossas próprias narrativas. Não importa que jamais as publiquemos, que jamais as transformemos em arte, né? Não é preciso todo mundo publicar, todo mundo ser artista. Pelo amor de Deus, precisamos de plateias, precisamos de leitores, não, também, né? Precisamos de pessoas que... É muito rápido que eu vou contar. O meu filho sempre foi muito exibido, né? O Gabriel sempre foi muito exibido, sempre foi muito imaginativo, e ele gostava de inventar personagens, muito para os amigos dele, quando tinha uns 8 anos, e tinha um amigo dele, o Léo, que morria de rir com as graças que meu filho fazia, e meu filho incorporava vários personagens, e o Léo ficava morrendo de rir, e às vezes até chorava de tanto rir, e o Gabriel ficava querendo, agora é sua vez, Léo, vai lá, faz alguma coisa, e o Léo, não quero, faz você as personagens, eu estou gostando de assistir. E um dia o Gabriel insistiu muito, e eu ia conversar com ele sobre isso, mas não precisei, porque o Léo resolveu tudo. O Léo disse, cara, fica aí no palco, eu prefiro ser plateia, eu gosto de ser plateia. Eu achei aquilo, olha, estou arrepiando de novo, estou arrepiando fácil hoje, tá? É uma coisa, deve ser algum desvio. Então, eu acho que é isso, né? Isso é também usar a inteligência de uma forma bela, né? Construir as suas próprias narrativas, entender qual é o seu lugar no mundo, não só no mundo, esse mundo desmedido aí, mas o teu mundo, né? O teu mundo particular, íntimo, né? Eu acho que esse é o convite que eu procuro me fazer todos os dias, e o convite que eu faço a vocês também, pensarmos também na importância do desnecessário. Tive o luxo de conviver 18 anos com o Manuel de Barros, e ele dizia sempre isso, né? Bonito é o desnecessário, né? Não o supérfluo, né? Mas o desnecessário. O que não era para ter, mas você fez. Poxa, não precisava fazer isso. Eu amo essa frase. Não precisava, mas eu fiz, né? Num texto, eu não sei, fico desafiando os sistemas operacionais aí a saberem costurar o desnecessário de uma forma que, depois que você costura, não pode ser tirado. É um enfeite, né? Um enfeite que precisava estar ali. Né? Então, é esse convite que eu me faço também, esse elogio ao desnecessário, e faço essa provocação aí para mim, sempre para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo aí, então, a Ana me lembrou, muito obrigado, o Instagram, que é o @vassalomácio, vassalo é com 2 L's, né? @vassalomácio. Muito obrigado, Amanda, Tiago, Ana e Estou todos pondo vocês aqui, aí. Márcio, Sim, eu não sei fazer @vassalomácio. isso. Já coloquei. Um amigo meu disse que isso é charme. Eu não vejo, não tem charme nenhum em não saber fazer as coisas. Não entendo essa afirmação dele. Não, eu realmente não sei. Obrigado por me salvar, viu? Não estava nem no mercado, você me salvou. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Foi ótimo. Achei de verdade que seria que é importante, né? Porque às vezes a gente fica refletindo, né? E às vezes até numa elucubração, assim, a gente posta algumas coisas, as pessoas comentam, eu falei, não, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa abrir para essa conversa, e as pessoas, e eu decidi que precisava conversar sobre isso mesmo, que era importante, que cada vez mais o Tiago me ajudou muito a pensar nisso, abriu muito minha cabeça para esse olhar da gente pensar junto, muito mais como uma comunidade, e eu acho que é isso, né? No fundo, a gente é uma comunidade de pessoas que são guiadas pela palavra. Tem bastante gente aqui me perguntando sobre a gravação, sim, eu vou disponibilizar, porque esse encontro nosso não é para vender curso, não, porque quando a gente vai no negócio aí no final, não, mas eu só queria aqui agora passar um cupom de uma promoção. Não é, gente, era para só conversar mesmo, de verdade. Nada contra, eu também às vezes faço encontro para conseguir vender mais curso, mas esse foi o encontro de ideias mesmo, de pessoas, e para a gente pensar junto. Então,
Eu vou salvar agora, vou colocar num link do Google Drive, vou enviar por e-mail para todo mundo. E a minha ideia, inclusive, é depois conseguir colocar isso no YouTube, para que isso, enfim, para que mais pessoas também possam ter acesso e possam se beneficiar desse pensar aqui juntos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Um beijo bem grande. Fiquei aqui curiosa, fiquei pensando nas perguntas de para Amanda e Tiago, que eu acho que não foram só para Amanda e Tiago. Só que pensando. Nossa, não me fala não, Márcio, 00:21, viu? Não posso, não. O que é? Ah, é? Ah, não. Melhor ainda, então. Se você vai perder o sono, melhor ainda. Então tá, gente. Amanda, Tiago, Márcio, obrigado. Todos prazer, aqui. Thiago. Muito Prazer obrigada te ver, pelo tempo. Um beijo, Beijo. gente. Beijo. Beijo vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigadíssimo, Prazer. gente. Tchau, tchau.